Nós precisamos orar, irmãos, porque a tensão aumenta demais. Israel sempre diz que o principal inimigo no Oriente Médio é o Irã. Ele vai ser real. Não é necessariamente nesse momento, entendeu? Não é hoje, não é daqui a um mês, não é daqui a 6 meses, mas é a hora que Israel tiver o alerta e a percepção de que o Irã vai ter a bomba atômica, Israel vai fazer um ataque militar. Depois dos ataques de Israel ao Irã, o Irã contra-ataca e começa a vingança para com Israel. O pastor Lamartine Pozella faz um alerta sobre o que pode acontecer. O que significa isso e quais as consequências? Nós precisamos orar, irmãos, porque a tensão aumenta demais. Israel sempre diz que o principal inimigo no Oriente Médio é o Irã, porque o Irã tem capacidade armamentícia muito superior a todos os outros inimigos que lutam contra Israel. A verdade é que o que Israel mais teme é que o Irã possa chegar a desenvolver a bomba atômica. E se eles estão fazendo esses ataques preventivos, é porque muito provavelmente a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã já está muito próxima da bomba atômica. Agora, nós precisamos orar porque as consequências disso podem ser muito sérias. Por exemplo, o Irã pode começar uma guerra contra Israel, uma guerra com drones, uma guerra com mísseis balísticos, e podemos voltar a ter a guerra ali no Oriente Médio recrudescendo. Mas além disso, o Irã tem aliados muito poderosos, como Rússia e China. Precisamos orar para que isso não escale para uma guerra de proporções mundiais, uma terceira guerra mundial, por exemplo. Então, se você quer entrar comigo nesta campanha de oração, comente aqui, compartilhe esse vídeo, gente. Este momento que está acontecendo agora é um momento muito sério. Vamos orar a Deus e pedir a paz naquela região. Israel entrou em modo sobrevivência. Prepare-se para viver em bunkers por tempo indeterminado. Israel acordou em estado de pânico nesta sexta-feira. As pessoas correram aos supermercados depois que o primeiro-ministro avisou que os cidadãos devem se preparar para passar muito tempo dentro de bunkers antiaéreos. Você não viu as notícias? Vem cá, Santana, que eu vou te contar. O vídeo que você está vendo mostra o desespero de quem não quer ficar sem comida, água ou itens básicos. Em poucas horas, prateleiras foram esvaziadas, águas, enlatados, massas, papel higiênico, tudo sumiu. Lá dentro do canal secreto eu coloquei mais vídeos sobre esse assunto que hoje, 13/6/2025, é notícia no mundo. O governo alerta que essa situação pode durar dias, talvez semanas. A tensão aumentou depois de ações de retaliação envolvendo o Irã e ameaças internas cada vez mais graves. Agora me diz, se você recebesse uma mensagem dessas do seu governo, você estaria preparado? Ou esperaria o pior bater na sua porta? André Larte comenta sobre tudo o que está acontecendo. Eu estava a caminho de Israel, no avião, quando começou o ataque israelense preventivo contra diversos alvos no Irã. O que a gente já sabe até agora é o seguinte: Israel fez um ataque que ia ser conduzido inicialmente em maio, mas os Estados Unidos e outros parceiros pediram para que Israel esperasse para ver se as negociações entre o Ocidente, entre os Estados Unidos e o Irã, para tentar resolver a questão nuclear iraniana, ia dar frutos. Não deu. O Irã novamente mentiu para a comunidade internacional. A Agência de Energia Atômica da ONU também disse que o Irã estava mentindo, enriquecendo urânio acima do que eles diziam. E Israel se viu sem opções. Muito importante colocar isso. Os alvos desse ataque foram alvos militares, foram alvos do regime, centros de enriquecimento de urânio, bases militares, bases de mísseis intercontinentais, fábricas de mísseis, silos
e, obviamente, generais iranianos e responsáveis pelas guardas revolucionárias do Irã e cientistas militares. Esse ataque, ele não veio do nada. O Irã diz há mais de 4 décadas que Israel é um câncer no mundo que precisa ser exterminado. O Irã financia grupos terroristas no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza, em outros locais do Oriente Médio. E isso faz com que o Irã seja o principal violador de direitos humanos, o principal financiador de grupos terroristas e a principal causa, o principal ator que desestabiliza o Oriente Médio, né? A gente está falando agora de uma guerra entre Israel e Hamas que já dura 2 anos, que sem o apoio iraniano ela não teria acontecido. A gente está falando de um Hezbollah, que fundado em 82, 3 anos depois da Revolução Islâmica, que não teria lutado guerras contra Israel se o Irã não tivesse investido bilhões de dólares neste grupo radical que controla parte do Líbano, que controlava parte do Líbano. E aqui eu faço uma última análise para vocês. Regimes autoritários não podem ter bombas nucleares. É muito perigoso. Principalmente regimes autoritários teocráticos, religiosos, que usam a religião como pretexto para suas guerras santas. Israel já salvou a humanidade 2 vezes de regimes autoritários terem armas atômicas. Vocês conseguem imaginar um regime de Saddam Hussein do Iraque armado com armas atômicas? Pois bem, Israel destruiu o programa nuclear iraquiano em 1981. Este país também, na época de Saddam Hussein, dizia que Israel tinha que ser exterminado. Em 2007, Israel destruiu o programa nuclear da Síria, que estava começando a ser colocado em funcionamento. Vocês conseguem imaginar o regime de Bashar al-Assad armado com bombas atômicas a 60 quilômetros da fronteira de Israel? Vocês conseguem imaginar o que ele teria feito ou não teria feito na guerra civil que assolou o país por tantos anos? Vocês conseguem imaginar que ele talvez não teria caído se este regime tivesse armado com armas nucleares? Mas ele não tinha armas nucleares, e ele não tinha porque Israel tomou a decisão em 2007 de destruir o então início do programa nuclear sírio. Agora não é diferente. O regime dos ayatolás é um problema gigantesco para o mundo inteiro. É um regime agressivo, expansionista, radical, que apoia grupos terroristas no mundo inteiro. São responsáveis diretamente pela morte de milhares de civis. Oprimem a sua população, matam homossexuais e mulheres nas ruas do Irã sem pudor. Este regime, um dos piores regimes do mundo, não pode, de forma alguma, ter acesso à pior arma do mundo. Israel ontem fez um favor para a humanidade. E a humanidade um dia reconhecerá isso. Obrigado a todos. E a igreja fica em oração, porque nós sabemos o rumo de todas essas coisas. A única certeza que temos é que o nosso Deus está conosco. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hora que Israel tiver o alerta e a percepção de que o Irã vai ter a bomba atômica, Israel vai fazer um ataque militar contra as instalações nucleares do Irã, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos. Talvez depois de agora vai ser com a ajuda dos Estados Unidos. Então essa é uma guerra, é uma escalada desse conflito indireta e futura que nós podemos assistir lá na frente em algum momento. Mas assim, a convicção e a clareza que Israel vai ter depois do que aconteceu agora, pois se esses caras tivessem uma bomba atômica, e se o Irã tivesse uma bomba atômica, neste momento, nesse nível de crise, Israel sendo atacada pelo Hamas, pelo Hezbollah e pela Cisjordânia, por grupos terroristas de todos os lados, o Irã posicionado na Síria e o Irã tem uma bomba atômica. O jogo, o cenário seria totalmente diferente. Aí sim nós estamos falando de um cenário que todo mundo me pergunta, de Terceira Guerra Mundial. Aí o porta-aviões americano, submarinos nucleares americanos iam estar ali não só para fazer pressão psicológica, eles iam estar ali preparados e desenhando um cenário de contingência de um potencial conflito nuclear. Israel também tem um bomba. Então, assim, essa é uma escalada, uma consequência não imediata desse conflito, mas que aconteceu, mudou a lógica. Se Israel tinha dúvidas e cederia à pressão americana, por exemplo, não ataca,
Sim. Hoje não tem mais dúvida. E a hora que Israel sentir que o Irã estará em vias de ter a bomba atômica, vai atacar. E não é improvável que, dado o que aconteceu, os próprios americanos falem: